Visão de mercado com Rogério Cabral. Toshio Ito entrevista o publicitário Éder Pires, da agência Penzi de Assis, no quadro Café com Pipoca. É com você, Toshio. Café com Pipoca. Oferecimento Café Passaporte, para quem exige o melhor. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca. Muito obrigado pela grande audiência e também, claro, para o nosso patrocinador, o Café Passaporte, que nos permite trazer histórias inspiradoras. E hoje eu trago com muito prazer um amigo, Éder. Ele vem de Assis com uma baita de uma experiência no marketing digital. Prazer em tê-lo contigo aqui conosco. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. O Éder, ele é proprietário da Penzi, agência digital, e assim como muitos dos nossos novos empreendedores, vem com uma mentalidade bem diferente e tem conseguido assim resultados expressivos. A gente olha assim o interior, né, Éder, e a gente às vezes pensa assim, será que os grandes negócios estão acontecendo em São Paulo? E de repente não, você está trazendo grandes empresas para ser atendidas aqui no interior. E conta um pouquinho como que é essa, em tão pouco tempo você revolucionou essa parte do marketing digital. Esse é um movimento que a gente tem visto com a internet. A internet tem propiciado fazer uma ruptura da forma tradicional como os negócios aconteciam. Era um movimento natural que as grandes agências, as grandes empresas estivessem em São Paulo, pois é onde aconteciam os eventos. Com a internet, com a digitalização dos negócios e do conhecimento, nós vimos que essas fronteiras foram rompidas. Então, o interior, até pelas questões demográficas e de trânsito, esses problemas de segurança, com acesso à internet, tem se desenvolvido muito, fazendo com que empresas tenham migrado de grandes centros e procurado serviços no interior. Isso não é só questão de Marília e Assis, da nossa região, mas também em outros estados existem esses movimentos onde tem startups, onde tem novos modelos de negócio produzindo muitas coisas interessantes. Basicamente a gente inaugura uma nova era, uma nova economia. Seria isso? Isso. Por trás da rede social, né, que é o que mais impacta, eu acho, o nosso dia a dia, porque é aquilo que está palpável dessas transformações, nós estamos passando por uma mudança na economia, como você citou. Uns chamamos de economia colaborativa, nova economia, que a era digital tem propiciado, que são economias onde compartilhar é muito importante. O capitalismo como um todo, ele tem chegado ao seu limite, até por questões ecológicas, a questão da distribuição de renda, e cada vez mais o mundo vai precisar de empresas que não só obtêm lucro e não cuidem do planeta, por exemplo. Elas precisam retornar um pouco do que elas ganham para a sociedade, para que se torne algo sustentável. E eu acho que o bacana disso é que não é discurso apenas, né? Como às vezes acontecia no marketing tradicional, antigo, de você maquiar alguma coisa. Não, é aquilo que é, o que você sente, realmente tem que ser demonstrado. É uma nova forma, um novo mindset que está começando aí? É um novo mindset, exatamente. O que a gente percebe em empresas como o Google, Facebook, por exemplo, elas que revolucionaram a forma como nós temos nos comunicado hoje. Então, se você pegar a evolução do computador da década de 60 para cá, ela foi gigantesca e foi muito pelo sonho de alguns empreendedores em transformar o mundo. Por exemplo, Steve Jobs é o que a gente mais conhece, porque o sonho dele de ter um computador em cada lar vem, e ele trabalhou muito para isso. Inclusive, ele foi demitido da própria empresa e voltou. Então, são coisas que vão quebrando o paradigma da forma como nós pensamos, da forma como a gente habitualmente faz negócio. Cita dois, por exemplo, de alguns desses clientes, para ilustrar um pouquinho, que você atende hoje, que além dos bons clientes que você trata aqui do interior, mas de São Paulo. Nós temos uma filosofia de trabalho na Penzi, assim, de primeiro entender
o tamanho do negócio pela capacidade do empreendedor em inovar. A gente brinca muito. Qual é o tamanho da empresa que vocês trabalham? A gente fala, a gente trabalha com o tamanho da empresa que é relacionado com a mentalidade do empreendedor. Então, acho que você ser grande, ele está muito relacionado com a forma como você encara o mundo. Então, assim, para conectar com a sua pergunta, na internet nós vemos que a mesma plataforma que a Penzi usa, que é uma empresa de 3 anos de mercado, uma multinacional também usa. O Google usa a mesma ferramenta para estar no Facebook como nós usamos. Então, assim, para citar clientes conhecidos daqui, nós temos a Caiado Pneus, que está há 62 anos no mercado, esse ano faz 63, e é engraçado que a Caiado Pneus inicialmente estava procurando uma agência de São Paulo para posicioná-la digitalmente. Ela tem 35 lojas em 4 estados, então é uma grande empresa. E ao começar a procurar agências, descobriu que tinha uma em Assis. Então nós estamos cuidando dessa conta há aproximadamente 6 meses e já tendo resultados expressivos. E o nosso cliente mais recente, assim, que chamou mais a atenção do mercado, foi a Adriane Galisteu, que nós faz um mês estamos cuidando de toda a estratégia digital dela, elaborando um novo site, mostrando que o interior realmente tem tido soluções capazes de fazer frente a grandes centros. Muito obrigado de novo aqui, Éder, que eu falo que ele vai se chamar ainda Éder Penzi, porque o Penzi, a agência digital, ainda vai crescer, vai ficar cada vez mais forte e o sobrenome, o nome da empresa vai virar parte do nome dele. Olá, Éder Penzi. Obrigado aí. Bom, vindo de um grande empresário de Assis, isso nos deixa muito empolgados para seguir esses objetivos. Certamente, né? Tudo começa e é interessante disso, que às vezes a gente imagina que antigamente, né, as empresas levavam anos para crescer. E você faz parte já dessa geração e pelo bate-papo que a gente teve, que apesar de já estar um bom tempo, né, quase 15 anos dedicado à parte da informática, da internet, mas em pouco tempo você fez a sua empresa inicial, ela, crescer. Como que é isso? Como a gente estava falando sobre a nova economia, economia colaborativa, muitos novos negócios vão surgir. Hoje você tem pesquisa dizendo que 40% das profissões existentes hoje no mundo vão deixar de existir nos próximos 10 a 20 anos. Então isso é algo muito, muito complexo, né? Então, quer dizer, a gente vê ferramentas como o Uber, que revolucionou o mercado. Então, o Uber não tem um táxi e hoje é a maior empresa de táxi do mundo. O Airbnb é a maior empresa de hotelaria, de aluguéis de imóveis, e ela não tem um imóvel sequer. Então isso ele veio por meio da internet. A tecnologia tem propiciado o homem a pensar em novos nichos de mercado e focar as suas habilidades em outras coisas que não aquelas tarefas braçais e repetitivas. E você teria assim, como que de repente a pessoa, né, que tem um varejo tradicional, ou mesmo que já quer começar alguma coisa nova, o que você acha que seria importante para ela começar a tentar se adequar a essa nova economia, para não ficar para trás? Eu acho que, assim, tenho certeza que a primeira questão passa pela uma mudança na mentalidade. Hoje nós temos ouvido falar muito sobre mindset, o mindset americano, né? O mindset nada mais é do que a forma como você encara o mundo, como você encara a sociedade na qual você está inserido. Então, assim, é importante entender que você vender preço hoje é muito difícil. As empresas estavam habituadas a venderem preço. Então, uma estava mais barato que a outra, uma empresa que era maior tinha uma capacidade de compra maior, oferecia um preço melhor. Com grandes varejistas, por exemplo, como a Amazon é a maior e-commerce do planeta e ela está próxima a chegar a 1 trilhão de valor de mercado. E é uma empresa que ainda não dá lucro. Então, olha como que é a mentalidade. Está lá o fundador, Jeff Bezos, há 20 anos falando que não, fiquem tranquilos investidores, que nós vamos dar lucro uma hora. Então você vê uma mudança na mentalidade. Então os negócios começarem a encarar que eles precisam oferecer um valor para o seu cliente. Eles precisam, além do produto em si, né, que nem a pipoca, o que representa essa pipoca? O que ela traz de inovação? Qual é o impacto dela na sociedade na qual nós estamos inseridos? Isso parece ser loucura,
né? Eu confesso que até mesmo às vezes eu acho que isso é loucura, mas o movimento que nós temos visto globalmente é de que logo todas as pessoas vão comprar analisando qual é o impacto que essa empresa tem na sociedade. Isso é mais fácil visualizar com uma grande empresa como a Apple, que nós já sabemos que investem no meio ambiente, investem em outras questões, mas isso logo vai ser exigido de empresas quaisquer que estão em qualquer localização do mundo e com qualquer quantidade de funcionários. A gente vê assim algumas informações, notícias que estão acontecendo mesmo, até mesmo nos Estados Unidos, e principalmente lá, de grandes empresas varejistas, shoppings, começando a fechar justamente também por causa dessa mudança, e a gente sabe que às vezes o que acontece lá fora demora alguns anos para chegar no Brasil, mas eu acho que as pessoas precisam se preocupar em começar a fazer logo essa mudança e não esperar os 10 anos, né? O que acontece? Esse tempo de inovação que existia, por exemplo, do que tinha lá no Vale do Silício para o Brasil, ele está cada vez mais curto. Os ciclos de inovações, eles estão cada vez mais curtos. Por exemplo, a Embraer está fechando uma parceria, eu acho que é com o Uber, não sei, para até 2020 ter carros voadores. Isso há 10 anos era coisa de ficção científica, mas logo essa tecnologia ela vai chegar em todos os lugares e vai propiciar com que nós possamos desfrutar disso também, né? E agora me diz uma coisa, normalmente, né, Éder, assim, quando a gente tem alguma ideia, ou quando a gente vai empreender, como foi o seu caso, né, às vezes você tem alguma pessoa, a gente fala muito da modelagem, né, ou seja, em quem você se inspira, talvez em quem você modela para que você possa seguir aquele caminho. Quando você era criança, tinha alguém que você, um personagem, alguém que você se inspirava, e hoje tem alguém que você também se inspira no seu dia a dia? Então, o engraçado é que a minha adolescência foi muito inspirada pela filosofia. Existia na TV Cultura o Café Filosófico, um programa, nem sei se existe ainda hoje, que trazia uma filosofia mais moderna, aquela filosofia aplicada no cotidiano. Então eu passei a minha adolescência inteira, dos 15 até os 20 anos, lendo livros de filosofia. Eu tinha mais de 500 livros quando eu deixei a faculdade de filosofia. Então eu queria ser um filósofo. Eu achava que aquelas ideias de transformação do mundo, de certa forma, aquilo ia fazer com que eu pudesse transformar a minha própria realidade, porque eu vim de uma família humilde, eu vendi sorvete durante 2 anos, dos 13 aos 15 anos, para poder ter um dinheiro para sair, né? E a gente conta isso, na verdade isso faz parte da vida, isso não te dá nem mais vantagens e nem lhe tira mais vantagens, isso é natural. E eu gosto de contar porque mostra que, assim, mesmo que ali naquele tempo, embrionariamente, já tinha uma semente de transformação do mundo que, num primeiro momento, eu achei que fosse com a filosofia. E depois, quando eu descobri que uma transformação no mundo acontece 200 anos depois do que um filósofo escreve, eu falei, bom, o meu espírito é muito mais ansioso do que esse tempo. Não, eu acho que é legal, né? Porque quando a gente fala da filosofia, da maneira como você se enxerga o mundo, qual os motivos, a razão de estar e como você faz para transformar, de alguma maneira eu acredito que toda essa inquietude, essa ânsia, você jogou com uma energia, um foco dentro do seu negócio. Talvez esse seja um dos pontos que fez com que começasse, nesse momento de amadurecimento seu, começasse a alavancar rapidamente, assim. Isso isso que a gente está chamando de mindset, né? A mentalidade do brasileiro em geral é o seguinte: bom, eu tenho que, desde a adolescência, saber que eu vou ser médico, vou entrar na faculdade de medicina, vou me transformar em um grande médico. Só que você é um ser humano e você vai começar a descobrir o mundo. E no Brasil as profissões são muito escolhidas de acordo com a repercussão social que elas têm. E você vai percebendo que o padrão americano, por exemplo, para a gente citar Steve Jobs, Elon Musk, o Mark Zuckerberg, fogem totalmente disso, porque eles saem de uma cadeia tradicional de conhecimento para algo que vem da prática. O Steve Jobs nunca se formou em nada, né? O Mark Zuckerberg também abandonou a faculdade muito cedo, exceto pelos caras do Google, que são doutores naquilo que eles fazem. Isso é bem difícil no mundo dos negócios. Isso que eu estou contando para vocês pode ser diferente, mas ele é natural.
Então eu fui adquirindo conhecimentos ao longo da vida. Então eu fiz filosofia, depois falei, bom, a filosofia não vai fazer eu mudar o mundo. Aí eu falei, eu vou para o direito. Aí eu fiz estágio com o juiz durante 2 anos numa vara criminal, e quando eu via que às vezes ele mudava o mundo ali, chegava no tribunal, reformava, eu falava, bom, isso aqui também eu não vou conseguir mudar conforme eu quero. E aí cheguei no empreendedorismo. Chutei o balde mesmo, deixei a graduação em Direito e fui empreender. E aí eu descobri que as transformações são um pouco mais rápidas, né? E que isso é possível mudar a nossa realidade. E o Steve Jobs diz uma coisa muito interessante, que o grande segredo da vida é você aprender a ligar os pontos. Não é o olhar que você faz para o futuro. O olhar que nós fazemos para o futuro é natural, de que nós queremos uma evolução. Porém, a gente consegue compreender qual é o nosso propósito de vida se conectando ao passado. Então, para a gente poder hoje estar refletindo sobre era digital, marketing digital, foi necessário todo esse conhecimento que eu tive, que hoje eu aplico na empresa totalmente, e hoje faz sentido. Fazer sentido para a vida, fazer o sentido do porquê você tem que acordar cedo e ir trabalhar feliz. Eu acho que talvez isso seja um dos pontos principais para você escolher algo que realmente faça sentido, e por isso você vale a pena brigar por ele e crescer por ele. Seria isso? Seria isso, a vida é muito curta, né? Nós temos uma passagem por aqui, independentemente da crença, ela é curta, né? Então eu acho que cada vez mais, e a geração millennials, e isso fica uma dica para o empresário entender, como que eu vou mudar o marketing digital? Entendendo que é o seu futuro consumidor, que é a pessoa que já está com 10 anos e num celular, ela vai querer deixar um legado para o planeta. Todo mundo vai querer deixar um legado para o planeta, porque você não vai levar bens. Os egípcios construíram grandes pirâmides, deixaram tudo e deixaram um legado. Você vê que engraçado, hoje a gente tem grandes monumentos e grandes evoluções porque eles deixaram um legado. Então é isso mesmo, entender que o nosso papel nesse planeta é ajudar a transformá-lo. E mais uma vez, falando do Steve Jobs, ficou claro que ele ia dar uma inspiração muito grande. Há 20 anos eu assisti uma entrevista que acharam dele que estava perdida. Ele falava sobre isso. Falou, por que a Apple é tão diferente das outras empresas? Ele dizia, porque a gente constrói produtos não só para obter lucro, mas a gente constrói produtos que vão transformar a vida do ser humano e vão fazer com que ele viva de forma melhor. E se nós olharmos o que o smartphone, o que os computadores trouxeram de bom para a vida, faz muito sentido. Exatamente. Espero que você possa, depois de um bate-papo gostoso como esse, estar refletindo também sobre o seu negócio, sobre os seus próximos empreendimentos. Muito obrigado, Éder. Eu obrigado novamente, parabéns pelo programa e inovar trazendo esses temas. Tivemos bastante convidados jovens e que têm aí uma interessante trajetória para contar. Compartilhar conhecimento também. Eu agradeço novamente aqui o nosso patrocinador Café Passaporte, que nos permite trazer tanto conhecimento e compartilhar com vocês também. Fico esperando vocês novamente no próximo Café com Pipoca. Tchau, tchau. Café com Pipoca. Oferecimento Café Passaporte, para quem exige o melhor. Visão de mercado com Rogério Cabral.